Olá pessoal, me chamo Paulo Maron, sou médico urologista do IURO. Estou aqui hoje com o meu amigo Dr. José Vettorazzo, também urologista do IURO, e nós vamos falar aqui de um paciente que nós vamos operar hoje, que será um paciente submetido a uma nefrectomia parcial. Esse paciente ele é jovem e ele descobriu um nódulo no rim de 2,5 centímetros por acaso. Na verdade ele não tem sintoma nenhum, mas uma rotina da empresa ele fez um exame de ultrassom que identificou o nódulo, então confirmou um diagnóstico de um tumor renal. E nesses casos o tratamento é cirúrgico. E o que a gente sabe, né? Que esse é o tipo de diagnóstico dos tumores renais. O paciente não sente absolutamente nada e faz algum exame de imagem por qualquer motivo, seja numa rotina, seja por algum sintoma abdominal inespecífico e flagra aí um nódulo, um tumor. Nesses casos, a gente estava conversando sobre esse assunto, né, que é comum o paciente ter um exame desse que mostra o nódulo e ele vem na dúvida de aquilo ali ser algo de câncer, ele fica bem preocupado, né? Para mim, tem chegado muitos esses pacientes já diretamente para o urologista. Às vezes acontece o paciente vir do oncologista, referenciado do oncologista, muitas vezes também do nefrologista. É um assunto muito importante porque essa equipe multidisciplinar pode resolver o problema do paciente, pode encaminhar para o profissional adequado. Mas eu queria que vocês tocassem nesse ponto da importância do urologista na avaliação dos nódulos renais. Paulo, como você disse, a maioria dos tumores renais, dos nódulos renais hoje em dia são diagnosticados antes que o paciente tenha sintoma, porque muitos pacientes acabam fazendo ultrassom, tomografia ou ressonância abdominal, que são os exames de imagem mais adequados, né, para investigar algum outro sintoma, por exemplo, dor nas costas, suspeita de pedra na vesícula, suspeita de algum problema intestinal. Esses pacientes vão ao exame de imagem com o objetivo e muitas vezes saem com a notícia de que tem uma alteração no rim. Então eles entram nesse fluxo do nódulo renal através de vários especialistas médicos, né? De repente é um cardiologista que pediu o exame, um ginecologista que pediu para a mulher e assim por diante. E aí eles acabam às vezes procurando um oncologista, um urologista, um nefrologista, porque muitas vezes as áreas acabam se misturando um pouco, né? Mas a gente sabe que, obviamente, o acompanhamento multidisciplinar é muito importante para esses pacientes, mas felizmente poucos vão precisar de uma quimioterapia, por exemplo, que seria um tratamento orientado pelo oncologista. Poucos vão ter um problema de funcionamento do rim que leve a uma insuficiência renal, né? Que seria uma doença mais conduzida pelo nefrologista. E grande parte deles vão precisar ser avaliados quanto à necessidade de uma cirurgia ou não, que aí cabe a nós urologistas. Então, talvez os pacientes sejam, na maioria das vezes, referenciados a nós urologistas para definir sobre o tratamento cirúrgico, né? Então, acho que a mensagem é que o tratamento multidisciplinar é fundamental, mas o urologista é um profissional fundamental aí para a definição de qual o melhor tratamento para os pacientes com nódulos renais, que são essas tumorações que podem ser malignas ou não. E tem dois pontos aí que eu gostaria de ressaltar, que primeiro, como a gente diagnostica cada vez mais precoce, muitas vezes são nódulos pequenos. Então, normalmente o urologista vai definir se é uma cirurgia para retirada do nódulo apenas, ou seja, que não vai danificar o rim de forma significativa. E, além disso, a gente diagnostica tumores em fases iniciais. Então, o oncologista, muitas vezes que vai trabalhar mais com tratamento complementar, como a quimio, imunoterapia, e inclusive que o tumor renal ele é muito conhecido já por não responder muito bem à quimioterapia, à radioterapia, só que atualmente a gente sabe que dependendo da fase, às vezes numa fase mais avançada, existem estudos animadores mostrando boas respostas para a imunoterapia, né? Eu acho que essa é a parte que o oncologista vai entrar como uma equipe extremamente valiosa para o cuidado desse paciente. E falando que o tumor é um tumor inicial, né? A gente sabe, já é bem conhecido na literatura, os 3 principais fatores de risco para esse tipo de tumor, só que o perfil vem mudando, né, Zé? Mas só para lembrar para o pessoal aí os 3 principais fatores. Já é conhecido há bastante tempo que cigarro, pressão alta e obesidade são os fatores de risco que mais frequentemente se relacionam aí ao surgimento de um câncer no rim. Não quer dizer que pessoas que não fumem, estejam com a pressão controlada e dentro do peso não possam ter a doença, mas a gente sabe que quem tem algum desses fatores tem um risco um pouco aumentado
uma chance de ter um câncer de rim um pouco maior do que quem não tem nenhum desses fatores, né? Então, bastante atenção aí com cigarro, pressão alta e obesidade, buscar evitar esse tipo de problema. E assim, uma coisa que vocês podem perguntar, mas então justifica a gente fazer um rastreamento de nódulos renais? Na verdade, o rastreamento serve para doenças que são muito prevalentes. O câncer de rim, ele existe, mas ele não é tão comum, por exemplo, como o câncer de próstata. Então não é justificado você fazer um rastreamento para nódulos renais, mas eu, por exemplo, na minha prática, eu costumo pedir para pacientes jovens sempre um ultrassom, um exame de imagem, para a gente ter certeza que ele tem 2 rins, que tem um bom funcionamento, que não tem nenhuma alteração estrutural, que ele não tem nasceu... pedra no rim, né? Também. Exato, que ele não nasceu com problema, que ele não tem pedra, que ele não tem outras alterações que a gente pode diagnosticar muitas vezes no paciente ainda assintomático, né? E aquele paciente acima dos 50 anos, naturalmente ele já vai para uma rotina de acompanhamento anual e a gente eventualmente vai pedindo exames de imagem. Então, acho que do diagnóstico assim, não sei se você adota alguma prática diferente. Não, acho que, inclusive eu faço todo ano um ultrassom, porque a gente tem visto o aumento da incidência de tumores renais em pacientes jovens, né? Você comentou que o paciente de hoje tem 36 anos, então é uma idade que até foge um pouco da maior incidência desses tumores, mas acho que a mensagem tá passada. É isso aí, pessoal. Então, a nossa mensagem é sobre o diagnóstico dos nódulos renais e agora a gente vai para a cirurgia, depois a gente comenta com vocês. Até mais.